Preterismo, uma interpretação histórica do Apocalipse. Você sabia que muitos teólogos defendem a ideia de que os eventos narrados no Apocalipse já se passaram? Pois é, a isso se chama preterismo, nosso tema deste vídeo. O preterismo é uma escola de interpretação do livro do Apocalipse que sustenta que a maioria ou todos os eventos descritos nesse texto já ocorreram no passado, principalmente durante o primeiro século da era cristã. Essa interpretação possui nuances significativas que a dividem em duas vertentes principais, o preterismo total e o preterismo parcial. Ambas as abordagens oferecem uma visão única e interessante que contrasta fortemente com outras interpretações, como o futurismo, que vê os eventos do Apocalipse como iminentes ou ainda por vir. Preterismo total versus preterismo parcial. Na concepção do preterismo total, todos os eventos narrados no Apocalipse já se cumpriram, incluindo a segunda vinda de Cristo, o juízo final e a Nova Jerusalém. Os preteristas totais geralmente relacionam esses eventos à destruição do Templo de Jerusalém em 70 d.C., um evento cataclísmico que marcou a queda do judaísmo como sistema religioso dominante e a transição para a Igreja cristã. Em contrapartida, o preterismo parcial argumenta que apenas uma parte dos eventos descritos se cumpriu no primeiro século, deixando algumas profecias, como a segunda vinda de Cristo e a ressurreição dos mortos, a serem realizadas no futuro. Essa diferença em enfoque gera debates ricos, refletindo a diversidade de perspectivas dentro da teologia cristã. Capítulos não cumpridos no preterismo parcial. Os preteristas parciais, em particular, costumam considerar que os capítulos 20 a 22 do Apocalipse ainda não se cumpriram. Esses capítulos abordam temas como o judiciário final e a criação de uma nova ordem cósmica, representada pela Nova Jerusalém. O entendimento desses eventos como futuros abre um espaço para a esperança escatológica enquanto mantém a narrativa de resistência e adoração muito relevante para os primeiros cristãos que enfrentavam grandes perseguições. A besta do Apocalipse e Nero. Uma figura central no Apocalipse é a besta, frequentemente interpretada pelos preteristas como uma alusão ao imperador romano Nero. Conhecido por sua feroz perseguição aos cristãos, a figura de Nero se alinhara com a imagem do tirano descrita no livro. A linguagem simbólica do Apocalipse é vista, portanto, como um véu que proporciona aos cristãos instituição uma crítica ao Império Romano, evitando retaliações diretas. O número 666, que está associado à besta, é frequentemente interpretado pelos preteristas como uma referência ao nome de Nero em hebraico, criando uma conclusão rica entre a simbologia e a realidade histórica da época. O anticristo na visão pretérita. No preterismo total, a interpretação sobre quem representa o anticristo varia. Alguns preteristas totais identificam o anticristo com o sistema judaico do primeiro século, especificamente com os líderes religiosos e políticos que se opuseram a Jesus e seus seguidores. Outros veem o anticristo como um símbolo do poder opressor e da rebelião contra Deus, manifestando-se em diferentes formas ao longo da história, mas com um foco particular no contexto do primeiro século e na destruição de Jerusalém em 70 d.C. Essa visão enfatiza que as profecias sobre o anticristo já foram cumpridas nesse período. Além disso, outros símbolos como a prostituta de Babilônia, são interpretados como representações da corrupção e decadência da Roma imperial. A prostituição aqui simboliza não apenas a infidelidade a Deus, mas também a idolatria comuns no seio da cultura romana. Comparação com o futurismo. O futurismo, por oposição, é uma abordagem que assume que a maioria dos eventos descritos no Apocalipse ainda está por acontecer. Essa visão, que é popular entre diversas denominações cristãs, é frequentemente criticada pelos preteristas como uma interpretação que ignora o contexto histórico e cultural da época em que o texto foi escrito. Enquanto os futuristas antecipam guerras, catástrofes e o retorno iminente de Cristo, os preteristas enfatizam a relevância das mensagens do Apocalipse para os cristãos do primeiro século, que enfrentavam perseguições e necessitavam de esperança. O retorno de Cristo e a destruição do templo.
Uma doutrina central no preterismo é a ideia de que o retorno de Cristo ocorreu de forma simbólica durante a destruição do templo em 70 d.C. Esse evento é visto como um juízo de Deus sobre a nação judaica em resposta à sua rejeição a Cristo. Para os preteristas, a destruição do templo não é apenas um evento histórico, mas a consumação de uma nova era na relação entre Deus e a humanidade. Conclusão: o preterismo oferece uma interpretação rica e contextualizada do livro do Apocalipse, enfatizando a importância do contexto histórico e cultural para entender os eventos descritos. No cerne de sua proposta, estão as mensagens de esperança e resiliência para a igreja primitiva, que viveu em tempos de incerteza e perseguição. Embora existam debates contínuos entre preteristas totais e parciais, ambos compartilham a convicção de que muitos dos eventos elucidados no Apocalipse já fazem parte do passado, com lições e temas que permanecem relevantes para as gerações atuais. O crescimento do interesse pelo preterismo pode ser visto como uma resposta à necessidade de interpretações que se conectem de maneira mais autêntica com o contexto histórico e a experiência cristã, desafiando visões que muitas vezes parecem distantes ou especulativas. Sobre preterismo, aqui vai umas indicações de livros. Preterismo Ortodoxo ou Heterodoxo, livro de G. Adams. Preterismo, Historicismo, Idealismo, Futurismo, de Kenneth J. Gentry, Jr. e Comentário Pretérito sobre o Apocalipse, de César Francisco Raimundo. No YouTube também se pode encontrar muitos vídeos e calorosos debates sobre o tema. Veja, entre outros, o vídeo do pastor Erivelto intitulado Se o preterismo é verdade, o que resta para nós? Boa pergunta, né? E visite o nosso blog Vestígios da Luz. Compartilhe este vídeo. Até a próxima. O preterismo, uma interpretação histórica do Apocalipse.